Especialistas fizeram críticas à operação que terminou com a prisão de Roberto Jefferson. Um cidadão comum em prisão domiciliar com armamento pesado dentro de casa e que se recusava a cumprir uma ordem da justiça. Às 8 horas de negociação, até o ex-deputado Roberto Jefferson se entregar à Polícia Federal, revelaram detalhes que chamaram a atenção de juristas e especialistas em segurança pública. Roberto Jefferson ainda estava de posse de armas e munição quando Padre Kelmon conseguiu entrar na casa onde estava o ex-deputado. Padre Kelmon foi o candidato do PTB que fez dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro no debate entre candidatos à presidência organizado pela Globo no primeiro turno. No portão da casa de Roberto Jefferson, ele entregou um fuzil aos policiais que esperavam do lado de fora. O fato gerou queixas de delegados da Polícia Federal que reclamaram de falta de autonomia. Disseram que o ex-deputado recebeu tratamento privilegiado, que o padrão numa situação de perigo como aquela é não deixar ninguém entrar e que os policiais não puderam, por exemplo, cortar a luz do imóvel, uma tática comum quando pessoas resistem à prisão. Especialistas criticaram a atuação do negociador, o agente da PF, Vinícius de Moura II, que teria sido amistoso com Roberto Jefferson. Em entrevista à Globo News, antes da divulgação dos depoimentos, o professor da Fundação Getúlio Vargas e advogado criminalista Celso Vilardi criticou a ação. Eu já presenciei várias vezes na casa de empresários muito menos perigosos, que não tinham nem culpa formada, a Polícia Federal entrando de uma forma arrebatadora, às vezes com um grupo de elite, arrombando portas, vidros. Ele recebe com armas, com armas de grosso calibre, ele recebe com granadas, e efetivamente o que acontece é que não se coloca nenhuma força de elite da Polícia Federal para agir. Mesmo depois da ordem do ministro Alexandre de Moraes, tem um policial que conversa com ele como se ele estivesse tomando um chá em casa, contra uma pessoa que acabara de tentar assassinar 3 policiais da Polícia Federal. O jurista Walter Maierovitch faz uma ponderação. Então, quando entra um mediador respeitando direitos humanos, evitando lesões, mortes, violência em geral, isso é extremamente salutar. Depois da notícia de que Jefferson havia atacado policiais com tiros de fuzil e granadas, o presidente Jair Bolsonaro mandou o ministro da Justiça acompanhar o caso. O ministro acompanhou as negociações em Juiz de Fora, a 50 quilômetros de Levi Gasparian. Walter Maierovitch explica que o ministro da Justiça não tinha legitimidade para interferir no caso. Tecnicamente, juridicamente, a Polícia Federal estava atuando como polícia judiciária, como órgão auxiliar do Poder Judiciário, em cumprimento. Qualquer dúvida com relação ao cumprimento, a autoridade de polícia judiciária tem que procurar quem? O ministro do Supremo, no caso. Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar, um benefício da justiça, porque seus advogados alegaram problemas de saúde. Mas isso não o transformava de jeito nenhum num preso com direitos especiais, muito menos o direito de ter armas, munição e até granadas em casa. Essas imagens mostram o arsenal de Roberto Jefferson, várias caixas cheias de munição e um fuzil com mira telescópica. O ex-deputado é registrado no chamado CAC, que dá posse de armas a colecionadores, atiradores e caçadores. Mas fontes do Exército informaram que a licença está suspensa e que, mesmo assim, ele só poderia ter armas em Brasília. Em agosto do ano passado, além de decretar a prisão preventiva do ex-deputado, o STF determinou busca e apreensão de armas e munições nos endereços do ex-deputado. Ele é um prisioneiro. Ele está em casa, mas preso. Ele não está lá de férias, não está lá como um cidadão qualquer. E nessa condição, ele não poderia ter arma, não poderia ter fuzil, metralhadora, granada, quase que um arsenal completo. Em um dos vídeos, o ex-deputado diz que as granadas que lançou eram de efeito moral. Um decreto federal restringe o acesso a explosivos e granadas, mesmo de efeito moral, às forças de segurança. Qualquer granada, qualquer artefato que, ao explodir, gera algum efeito, seja ele de efeito moral, gás lacrimogêneo ou o disparo e dispersão de projéteis, é considerado um artefato explosivo. O que torna a comercialização, a posse e ainda mais o uso desse tipo de artefato um crime no Brasil, com pena de reclusão de 4 a 6 anos.
Ou seja, ninguém além das forças de segurança pode ter uma granada em casa. Quai, seu app de vídeos curtos.